Olá pessoal, vamos fazer mais uma correção da atividade, onde o conteúdo ele foi variado, né? Porque tem o valor de uma função e também a construção do gráfico de uma função. Então vamos iniciar. A gente tem a questão 1 que diz o seguinte: considere a função f de x igual a 10x mais 25. Então determine letra A, B, C, D e a letra E. Essa letra A é bem tranquila de calcular, então vamos calcular o f de 0. Como é que a gente faz? Eu estava vendo que muita gente está com dúvida ainda. Então, quando tiver uma função dada e for calcular o f de alguma coisa, você vai substituir esse número aí pelo x lá, pelo y, pela letra que tiver. Nesse caso aqui, o f de x aqui, que é a função f de x, que no caso é f de 0, vai ser substituído x por 0. Então vai ficar assim, ó, f de 0 é igual a 10 vezes 0 mais 25. O que eu fiz aqui? Só substituir o x por 0. Por que por 0? Porque é o f de 0 que eu estou calculando. Então, quem é o f de 0? E botar f de x. O f de 0 vai ficar 10 vezes 0, que é 0, mais 25. Então, esse meu f de 0 vai ficar igual a quanto? 0 mais 25 é o próprio 25. Então, você só vai calcular isso aqui, certo? Quando for pedir para calcular o f de uma função. Então, você vai substituir esse número pelo x lá, certo? F de menos 2, então vai ficar f de menos 2 é igual a 10x. Então, quem é o x aqui? Menos 2, então vai ficar 10 vezes menos 2. Está negativo, então fica em parênteses. Mais 25. Então, meu f de menos 2, ele é igual. 10 vezes 2 é 20. Acabamos riscando aqui. É igual a 20. Mais vezes menos é menos, então 10 vezes menos 2 é igual a menos 20. E sobrou mais quanto? Mais 25. Então, f de menos 2 é igual a menos 20 mais 25 é igual a 5. Então, finalizou a letra B. Então, bem tranquila de ser resolvido, ok? Essa letra C a gente tem f de 3 mais f de 2. Essa é muito mais complicado. Nesse caso, a gente tem que calcular o f de 3 separado, depois calcula o f de 2 também separado e soma os dois valores. Vou calcular separado aqui em cima, o f de 3. Então, o f de 3 vai ficar igual a 10 vezes 3. Você pode botar o 30 direto? Pode. Estou colocando assim porque se você não entender de onde é que veio cada coisa, você vai entender. Então, meu f de 3 ele é igual a 10 vezes 3 é 30. 30 mais 25 é igual a 55. Então, meu f de 3 é igual a 55. Tá ok? Agora o f de 2. Então, meu f de 2 vai ficar igual a 10 vezes 2 mais 25. Então, f de 2 vai ficar 10 vezes 2 é 20. 20 mais 25. Então, f de 2 é igual a 45. Ou seja, o f de 3 é 55, mais o f de 2, que é 45. Ou seja, o meu f de 3 mais o f de 2, ele é igual a quanto? 55 mais 45, 100. Bem tranquilo, estão vendo? Então, novamente, para calcular o f, você vai substituir esse número que está lá no parênteses pelo x que foi dado lá na função, tá ok? F de 1 meio, então vai ficar f de 1 meio é igual a 10 vezes 1 meio mais 25. Então, f de 1 meio é igual a 10 vezes 1 é 10. 10 dividido por 2 é igual a quanto? 5. Então, vai ficar 5 mais 25, que é igual a 30. Ou seja, o meu f de 1 meio é igual a 30.
ok? A letra E a gente tem o valor de x para f de x igual a 20. Nesse caso aqui, eu estava vendo que tinha muita gente com dificuldade justamente nessa letra E. Ela também é bem tranquila de ser resolvida. Por quê? Porque ele quer saber agora qual é o valor de x. E ele já tem qual é o f de x. Ou seja, esse valor que a gente estava procurando nas alternativas anteriores, a gente já tem aqui. Então a gente vai substituir o f de x aqui por quem? Por 20. Então a função é essa. Então f de x quanto que é? 20. Então vai ficar 20 igual a 10x mais 25. Então esse 20 aqui, ó, ele é o f de x, porque ele disse que o f de x é igual a 20. Então a gente vai procurar o valor de x. Então aqui tem uma equação, tá ok? Então a gente pode calcular, tipo assim, ó, menos 10x, jogando os 10x para cá, é igual. Repete o 25, vai buscar o 20 que está positivo, vai ficar negativo. Então menos 10x é igual 25 menos 20 é igual a 5. Separar aqui do lado. Então x ele é igual ao 5 dividido por menos 10. Então x é igual, vai ficar mais dividido por menos é menos. Aqui dá para a gente dividir por 5, tanto no numerador quanto no denominador. Tá ok? 5 dividido por 5 é 1. E 10 dividido por 5 é igual a 2. Ou seja, dá 1 meio negativo, né? Então menos 1 meio. Então quando o f de x for igual a 20, o meu x vale menos 1 meio. Para a gente tirar a prova, só calcular aqui, ó, f de menos 1 meio. Então vai ficar 10 vezes menos 1 meio, vou colocar separado bem aqui. F de menos 1 meio, só para a gente ter noção disso aqui. Vai ficar igual a 10 vezes menos 1 meio mais 25. Então aqui, 10 vezes 1 é 10, 10 dividido por 2 é 5. Vai ficar negativo por causa do menos aqui. Então vai ficar menos 5 mais 25. Então aqui eu tenho f de menos 1 meio, ok? Então f de menos 1 meio é igual. Menos 5 mais 25 é igual a 20. Então f de menos 1 meio é igual a 20. Ou seja, quando f de x for igual a 20 é porque o meu x, ó, ele vale menos 1 meio. Que foi o que a gente encontrou aqui. Tá ok? Então a gente está tirando a prova de que isso aqui está correto. Certo? A questão 2 diz assim, ó, considere f uma função com domínios reais de forma que sua lei de formação seja dada por f de x igual a menos x ao quadrado mais 2x menos 3. Sendo assim, determine. Então, f de 3. Então, meu f de 3 vai ficar igual a menos o x. Quem é o x? É o 3. Então, vai ficar 3 ao quadrado mais 2 vezes o x, que é o 3 novamente, menos 3. Menos, vou botar aqui o f de 3, ok? Menos está aqui, ó. 3 ao quadrado é 9, mais 2 vezes 3, 6, e no final menos 3. Então f de 3, ele é igual. Menos 9 mais 6 é menos 3. Menos 3 menos 3 é quanto? Menos 6. Então tá aqui. Finalizou a letra A, vamos fazer a letra B aqui. Então f de 2 vai ficar igual. Menos, novamente. X é 2, então vai ficar 2 ao quadrado. Mais 2 vezes x, que é 2, menos 3. Então f de 2 é igual. Novamente, o que eu estou fazendo aqui? Estou substituindo x por quem? Por 2 nessa letra B, por 3 na letra A, tá ok? E calculando o seu valor, certo? Menos 2 ao quadrado é 4, mais 2 vezes 2 é 4, e menos 3 no final. Então f de 2 é igual. Menos 4 mais 4 é 0, números opostos é 0. Sobrou quem? Menos 3. Ou seja, o f de 2
nessa função aqui, ele é igual a menos 3. Ok? Vou calcular agora o f de menos 2. Então vai ficar igual a menos x ao quadrado, no caso menos 2 ao quadrado, mais 2 vezes menos 2, que é o x, menos 3. Então, f de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado, ou melhor, menos 2 ao quadrado é 4, mais vezes menos é menos, 4 vezes 2 é 8. E sobrou no final menos 3. Então, o f de menos 2 é igual. Tá com todo mundo no sinal de menos, então repete o sinal e vai somar. 4 mais 8, 12. 12 mais 3, 15. Então é igual a menos 15. Então finalizando a questão 2. Bem tranquilo, novamente, o que a gente fez aqui. A gente só fez substituir x pelos números que estão aqui, ó, dentro do parênteses. Nesse caso aqui, a gente foi substituir agora o f de x pelo 20, já que ele queria saber qual era o valor de x. Tá ok? Questão 3. Considere a função f de x igual a menos 2x mais 3. Então, determine os valores de f de 0, f de 1 meio, f de menos 1 e f de 3. Em seguida, construa o gráfico da função. Então, vamos calcular o f de 0. Então, o f de 0 vai ficar igual a menos 2 vezes x, que é 0, mais 3. Então, f de 0 é igual a menos 2 vezes 0 é 0, e 0 mais 3 é 3. Tá ok? F de 1 meio agora. Então, f de 1 meio. Então, vai ficar menos 2 vezes 1 meio, que é o valor de x agora, mais 3. F de 1 meio é igual a menos 2 vezes 1 é 2, 2 dividido por 2 é 1. Então vai ficar menos 1 mais 3. Menos 1 mais 3, sinais diferentes subtraem, então 3 menos 1, 2. Então vai ficar f de 1 meio igual a 2. E o 2 ele é positivo, já que o 3 é o maior valor absoluto. Tá ok? Então agora falta quem? F de menos 1. Então f de menos 1 é igual a menos 2 vezes menos 1 mais 3. O que eu estou fazendo aqui? Substituindo x por 0 quando pediu 0, por 1 meio quando pediu 1 meio e agora por menos 1 quando pediu f de menos 1. Então, o f de menos 1 vai ficar igual. Menos vezes menos é mais, e 2 vezes 1 é 2. Então vai ficar 2 mais quanto? 3. 2 mais 3, 5. Ou seja, o f de menos 1 é igual a 5. Então, só falta agora o f de 3. Então, f de 3 é igual a menos 2 vezes x, que é 3, mais 3. Então, f de 3 é igual a menos vezes mais é menos, 2 vezes 3, 6. 6 mais 3. Sinais diferentes. Ó. Pega o maior valor absoluto, que é o 6, menos o menor que o 3, então vai ficar 6 menos 3 é 3. E o sinal fica de acordo com o maior valor absoluto, que é o 6, então vai ficar menos 3. Então, menos 6 mais 3, menos 3. Finalizamos, ok? Então, ele quer agora construir o gráfico. Então, aqui eu vou desenhar plano cartesiano aqui. Tentar imaginar que seja retinho aqui, tá ok? Fazer aqui o ponto 0. Só para a gente ter noção aqui. Ok? Quando você vai calcular o gráfico de uma função, você tem que calcular o f de alguns números. Nesse caso aqui, ó, o f de 0 quanto foi? 3. Ou seja, quando o x for 0, y é 3. Então aqui eu venho 1, 2, 3. Aqui, ó. Então x foi igual a 0 e y foi igual a 3. Porque nesse caso a gente tem que montar isso aqui. X, f de x
e você junta lá o xy aqui. A gente tem que montar essa tabelinha aqui, ó. Tá ok? Só que aqui a gente já calculou alguns f nessa função. Então a gente calculou f de 0, ou seja, quando x é 0, foi quanto? 3. Então para a ordenada vai ficar 0 e 3. Entendeu? Por isso que eu não calculei mais aqui. A gente calculou f de menos 1, então x é menos 1. Quanto que foi o f? 5. Então o f de x foi 5, ou seja, x é menos 1 e y é 5. A gente calculou o f de 1 meio. Tá aqui, ó, 1 meio, quanto que deu? 2. Então aqui vai ficar 1 meio e 2. Já temos 3 pares aqui para colocar nesse plano cartesiano. Então vamos colocar o outro, menos 1 e 5. X é menos 1, então vai ficar aqui. E o 5 lá no y, aqui em cima. Então aqui é só fazer a ligação, ok? Aqui, ó. Vai ser esse ponto aqui. Então a gente tem aqui 1 meio e 2. Então 1 meio vai ficar mais ou menos aqui assim. E o 2 aqui, ó. Então é só fazer essa ligação aqui. Então tá aqui, ó. Mais um ponto. Vamos calcular aqui mais um f. Vamos calcular o f de menos 2 para essa função também, tá ok? Então vou deixar aqui embaixo mesmo. F de menos 2. Então vai ficar igual. Então eu vou substituir aqui, ó. X for menos 2. Então vai ficar menos 2 vezes x, que é menos 2, mais 3. Tá ok? Menos 2 vezes menos 2 dá 4 positivo, porque menos vezes menos é mais, então 4 mais 3. Então f de menos 2 é igual a 7. 4 mais 3, 7. Então é igual a 7. Então aqui eu venho e coloco menos 2 e 7. Então, menos 2 e 7. Então o que eu estou fazendo para construir o gráfico aqui? Eu estou calculando o f de alguns números aí e estou jogando lá um plano cartesiano. Então, f de menos 2. Então, menos 2 está aqui. É igual a quanto? 7. Então, tem que construir aqui o 6 e o 7 mais ou menos aqui assim. Então, deixar o 7 aqui, tá ok? Então, vou fazer a ligação aqui, ó. Pronto. Nesse caso aqui, é só fazer a ligação desses pontos aqui, ok? Não vai ficar bem reto aqui, mas suponho que seja. Então esse aqui ele é o gráfico dessa função menos 2x mais 3, certo? A gente tem essa questão 4 aqui, só que o vídeo já está ficando grande, então eu vou deixar para fazer em outro momento, tá ok? Mas a ideia de construir o gráfico dessa função aqui está sendo igual a gente construiu aqui. Então você calcula o f de alguns números para cada função dessa, como a gente fez aqui. Calcula o f de 0, o f de menos 1, o f de 1 meio, o f de 5, o f que você quiser. Então você calcula em 5 pontos diferentes. Coloca um número negativo, coloca um número fracionário, como a gente tem aqui. Coloca o 0. Tá ok? Para você ter melhor o seu gráfico desenhado melhor. Aí o valor que você obtiver, você coloca lá no plano cartesiano e faz a ligação dos pontos. Nesse caso aqui ele não vai ser uma reta, vai ficar uma parábola assim, ó, vai ficar assim, ok? Já que é uma função no segundo grau. Mas é isso. Espero que vocês tenham entendido. Façam as correções e espero vocês no próximo vídeo.